Olha só o que aconteceu em Brasília no dia 8 de janeiro de 2026, 3 anos depois daquela quinta-feira que ninguém esquece. E preste muita atenção, porque o que vou te contar agora vai mudar a forma como você enxerga a política brasileira pelos próximos meses. O presidente Lula subiu ao palco, leu uma lista enorme de ministros, soltou frases fortes contra os golpistas, e o vice Geraldo Alckmin, aquele tucano histórico que ninguém imaginava ali do lado, falou em peso da história e cobrou que a justiça não se fracione. Mas o que ninguém está te contando, e é justamente isso que eu, Marcelo Rocha, vim te explicar nos próximos minutos, é que esse discurso aparentemente comemorativo escondia sinais muito claros de que o Brasil está entrando numa fase política perigosíssima, com consequências diretas no bolso, no emprego e na vida do brasileiro comum, do trabalhador que pega ônibus às 5 da manhã, da dona de casa que faz milagre com o salário do marido, do pequeno comerciante que vê o movimento cair mês a mês. Senta aí, pega um cafezinho, porque a gente vai destrinchar isso com calma. Antes de eu entrar na análise propriamente dita, deixa eu te contextualizar rapidinho o que foi essa cerimônia. Foi um ato oficial no Palácio do Planalto, marcando os 3 anos da invasão das sedes dos 3 poderes por apoiadores bolsonaristas em 8 de janeiro de 2023. O governo Lula transformou essa data num marco simbólico, num feriado cívico da democracia, digamos assim. E nesse ato de 2026, o tom foi de vitória, de comemoração, mas também, e isso é fundamental que você entenda, foi um tom de aviso, de recado, de mensagem cifrada para vários atores políticos diferentes. Foi um discurso com muitas camadas, e é cada uma dessas camadas que eu quero abrir com você agora. Vamos começar pelo que disse o vice Geraldo Alckmin, porque foi politicamente o mais explosivo. Alckmin abriu o evento dizendo que foi a liderança de Lula que salvou a democracia no Brasil, e que se os golpistas tentaram um golpe perdendo as eleições, imagina o que teriam feito se tivessem ganhado. Essa frase, aparentemente protocolar, é uma facada política em quem aposta numa reconciliação fácil entre Lula e a oposição bolsonarista. Alckmin citou Mário Covas, o falecido governador de São Paulo, dizendo que o que diferencia os homens públicos não é ser de direita ou de esquerda, mas ter ou não apreço pela democracia. E aí ele pegou pesado. Citou o jurista Sobral Pinto. Falou que ditadura é a apoteose da violência, é a consagração do crime, é a negação do direito, e que merece combate implacável. Implacável, ele repetiu. Quem está acostumado com Alckmin sabe que ele não é homem de adjetivo forte. Quando o Geraldo usa implacável 2 vezes seguidas, é porque a coisa é séria. E ele fechou com uma frase que vai entrar para os manuais de ciência política. Justiça não se divide, justiça não se fraciona. Aqueles que romperam, cometeram crime, devem sofrer o rigor da justiça e o peso da história. Não há anistia. E a plateia respondeu em coro. Não há anistia, não há anistia. Esse foi o recado central da cerimônia, e a gente vai voltar nele várias vezes. Depois veio o Lula, e o Lula fez uma coisa curiosa. Ele leu nominalmente todos os ministros presentes, todos os governadores, todos os senadores, todos os deputados, os comandantes das Forças Armadas, os presidentes dos bancos públicos. Por que ele fez isso? Lula, que é um orador de palanque, que sabe trabalhar uma plateia melhor do que ninguém, normalmente não lê lista de presença. Mas naquele dia ele leu. E leu por uma razão estratégica. Ele queria mostrar que tem governo, que tem coalizão, que tem máquina. Numa hora em que a oposição vinha tentando emplacar a narrativa de um governo isolado, fraco, em fim de ciclo, Lula sobe num palco e exibe sua tropa inteira, do comandante do Exército ao presidente do BNDES, passando por governadores nordestinos e pelo Boulos da Secretaria-Geral. Foi um desfile de poder, e o desfile foi proposital. No conteúdo, Lula apostou em 3 eixos. Primeiro, ele reforçou que 8 de janeiro foi uma vitória da democracia sobre quem tentou tomar o poder pela força. Segundo, ele defendeu o legado econômico do governo, dizendo que o Brasil vive a menor inflação acumulada em 4 anos desde o Plano Real, o maior aumento da massa salarial desde que se começou a medir, o maior número de empregos com carteira assinada da história e o menor desemprego da história. Terceiro,
Ele cutucou os críticos, lembrando que todas as previsões pessimistas do início do ano foram derrotadas e que quem apostar de novo no negativismo vai perder de novo. Foi uma fala de quem está em modo campanha, ainda que faltem meses para a eleição presidencial. Agora, e aqui começa a análise mais densa, eu preciso te explicar por que esse discurso, apesar de soar triunfalista, na verdade revela uma situação política muito mais complicada do que parece. Vou te dar 3 pistas que poucos comentaristas estão captando. A primeira pista está justamente no coro do "não há anistia". Para quem está fora do dia a dia de Brasília, isso pode parecer só retórica. Não é. Esse coro é a resposta direta a uma articulação que vem ganhando força no Congresso, especialmente entre o centrão e a direita, para aprovar algum tipo de anistia, ainda que parcial, aos envolvidos no 8 de janeiro e, em última instância, ao próprio Bolsonaro e aos militares condenados pelo Supremo Tribunal Federal. O fato de o Lula ter precisado fazer um ato dessa magnitude, com toda a esplanada dos ministérios em peso, para reafirmar que não há anistia, mostra que a pressão pela anistia está real, está palpável, está em cima da mesa. Não se faz cerimônia desse tamanho para combater fantasma. Se faz cerimônia desse tamanho para combater inimigo concreto. A segunda pista está na ausência. Repare bem. Lula leu uma lista enorme de presentes, mas você reparou que ele não citou os presidentes do Senado e da Câmara? Não citou os ministros das altas cortes, com exceção do Supremo Tribunal Militar e do Tribunal Superior do Trabalho. Onde estavam os presidentes do Congresso? Onde estavam os ministros do Supremo? Essa ausência, num ato de defesa da democracia, é absolutamente estrondosa. Significa que a relação entre Planalto e Congresso, especialmente com a presidência das duas casas, está num momento de tensão que não permite presença conjunta numa cerimônia desse tipo. E significa também que o Supremo, que tradicionalmente comparece a esses atos, evitou se vincular publicamente ao governo no momento em que está sendo atacado pela direita por suposto ativismo político. Ou seja, mesmo na hora de defender a democracia, os 3 poderes não estão alinhados. Estão coexistindo, no máximo. A terceira pista, e essa é a mais sutil, está no que o Lula falou sobre o Congresso. Ele disse com todas as letras que conseguiu aprovar muita coisa num parlamento teoricamente totalmente adverso ao governo. Lembrou que sua bancada tem 69 ou 70 deputados, que toda a esquerda não chega a 130 ou 140 deputados num Congresso de 513. Ou seja, Lula estava admitindo, na cara dura, que governa em minoria, que cada vitória legislativa é uma cirurgia, que não há base sólida. Isso não é discurso de quem está confortável, isso é discurso de quem está dizendo, olha, apesar de tudo, eu consegui. O que é muito diferente de eu tenho controle da situação. E aí entra a grande pergunta que ninguém está fazendo na imprensa brasileira. Se o governo depende tanto de negociações pontuais com o Centrão, e se o Centrão é justamente quem está pressionando pela anistia, qual é o preço que o governo está pagando ou vai pagar para manter o Centrão fora dessa pauta? Aqui é onde a coisa fica preocupante para o cidadão comum, e eu quero que você preste muita atenção, porque a gente sai do plano abstrato da política e entra no plano concreto do seu bolso. Quando o governo precisa comprar votos no Congresso, ele compra com cargos, com emendas parlamentares e com renúncia fiscal. As emendas parlamentares são aqueles bilhões de reais que os deputados decidem onde aplicar, muitas vezes em obras superfaturadas, em prefeituras aliadas, em projetos sem fiscalização decente. Em 2024 e 2025, o orçamento de emendas chegou a níveis recordes na história brasileira. E tudo indica que em 2026, ano eleitoral, vai bater recorde de novo. Isso é dinheiro que sai do orçamento da União, dinheiro que poderia ir para a saúde, para a educação, para a segurança pública, e que vai parar nas mãos dos deputados para que eles, em troca, votem com o governo, ou pelo menos não votem contra. É um sistema viciado, é um sistema que corrói a República, e é um sistema que se tornou a única forma de governabilidade no Brasil pós-2016. E aí você me pergunta, Marcelo, mas o que isso tem a ver comigo, que sou um trabalhador comum em Belo Horizonte, ou em Salvador, ou no interior do Paraná? Tem tudo a ver.
Quando o governo gasta 50, 60, 70 bilhões de reais por ano em emendas para manter o Congresso comportado, esse dinheiro não vai para o SUS e o seu posto de saúde continua sem médico. Esse dinheiro não vai para a escola da sua filha e a professora continua ganhando uma miséria. Esse dinheiro não vai para investimento em infraestrutura e a estrada que você usa todo dia continua esburacada. Esse dinheiro vira ginásio poliesportivo em município aliado, vira asfaltamento de rua particular em cidade do compadre, vira contrato fantasma com ONG sem CNPJ funcionando. Você paga o imposto e o imposto vira combustível para o motor do toma lá da cá. É isso que o discurso bonito do 8 de janeiro não te conta. Agora vamos para a parte que o Lula tentou vender com mais força, que são os indicadores econômicos. Ele disse que tem o menor desemprego da história, a maior massa salarial, o maior número de empregos com carteira assinada. Tecnicamente, ele não está mentindo. Os dados do IBGE, de fato, mostram queda no desemprego e crescimento do emprego formal. Mas eu quero te dar a leitura crítica desses números, que é a leitura que separa a propaganda da realidade. Primeiro, quando se fala em maior número absoluto de empregos, é preciso lembrar que a população brasileira hoje é a maior da história. É natural que em números absolutos haja mais empregos. O que importa é a proporção, a taxa, e aí a história é mais nuançada. Segundo, muitos desses empregos formais são empregos precários, com salários próximos ao mínimo, com baixíssima qualificação, em setores como serviços terceirizados e telemarketing, que oferecem carteira assinada, mas pagam mal e não constroem trajetória profissional. Terceiro, e mais importante, a inflação acumulada de baixa que o Lula mencionou se concentra em alguns setores, mas o brasileiro percebe na pele que o preço da carne, do arroz, do feijão, do café, do gás de cozinha e da conta de luz subiu de forma muito superior à média geral. Essa é a famosa inflação dos pobres, que machuca quem tem menos. Então, quando o presidente sobe no palco e diz "tudo está ótimo, todas as previsões pessimistas foram derrotadas", existe uma camada de verdade, mas existe uma camada gigante de marketing político. E o brasileiro comum, aquele que vai ao supermercado no fim de semana e vê que com R$ 200 não enche mais um carrinho como enchia em 2022, esse brasileiro não está sendo enganado. Ele sabe, ele sente. E é por isso que, apesar dos indicadores oficialmente positivos, a aprovação do governo Lula oscila e a polarização política não diminui. As pessoas votam com o estômago e com a memória, não com o boletim do Ministério da Fazenda. Voltando para a questão da democracia em si, que foi o tema central do ato, eu quero fazer uma reflexão que talvez te incomode um pouco, mas que é necessária. A democracia brasileira está em risco? Sim, está. Mas não está em risco apenas pelos motivos que o Lula citou. Está em risco também por motivos que o Lula não citou e que ele próprio ajuda a alimentar. Vou explicar. Quando o discurso oficial transforma a defesa da democracia numa pauta partidária, num ativo eleitoral de um lado só, ele enfraquece a democracia em vez de fortalecer. A democracia precisa ser defendida por todos, da esquerda à direita, do PT ao PL, dos sindicatos aos empresários. Quando o ato de 8 de janeiro vira um comício do governo, com gritos contra a oposição e exaltação de uma única figura presidencial, ele afasta justamente a parcela da população que precisaria ser convencida de que a democracia é um valor universal e não uma bandeira de Lula. Eu não estou aqui defendendo os golpistas, longe disso. O que aconteceu em 8 de janeiro de 2023 foi um crime grave, uma tentativa de ruptura institucional, e merece resposta firme da justiça. O que estou dizendo é que a forma como o governo tem tratado essa data, transformando-a em ato político partidário, gera um efeito colateral perigoso. Cria a sensação de que defender a democracia é a mesma coisa que apoiar o governo Lula. E não é. Você pode discordar profundamente da política econômica do Lula, da sua política externa, da sua agenda de costumes, e mesmo assim defender a democracia. Mas quando o evento da democracia vira um palanque de Lula, essas duas coisas começam a se confundir, e a gente perde a chance de construir um consenso democrático que atravesse o espectro político.
É um problema sério, e poucos estão falando dele com franqueza. Outro ponto que eu quero abordar é o papel das Forças Armadas. Repare que Lula citou nominalmente o comandante da Marinha, do Exército, da Aeronáutica e o chefe do Estado-Maior Conjunto. Por quê? Porque uma das maiores feridas abertas do 8 de janeiro foi justamente o envolvimento de militares na trama golpista. Vários generais, coronéis e oficiais foram indiciados, alguns foram condenados, e a relação entre o governo civil e os quartéis ainda é uma relação de cautela, de desconfiança mútua. Quando Lula faz questão de mencionar os comandantes presentes, ele está mandando dois recados simultâneos. Um para a sociedade, dizendo: olha, os militares estão comigo, a institucionalidade está preservada. E outro para os próprios militares, dizendo: vocês estão sob meu comando, vocês fazem parte do meu governo, vocês são responsáveis pela manutenção da ordem democrática. É uma diplomacia delicada, e o fato de ela ser necessária mostra que a normalização da relação civil-militar no Brasil ainda não aconteceu. Está em processo. E enquanto estiver em processo, há risco. Vamos falar agora de uma dimensão que o discurso quase não tocou, mas que afeta diretamente a vida do brasileiro. A violência cotidiana, o crime organizado, a sensação de insegurança. Enquanto Brasília debate anistia e democracia, as periferias do Rio de Janeiro, de São Paulo, de Recife, de Fortaleza, de Manaus, vivem sob o domínio de facções criminosas que controlam território, que cobram pedágio, que executam pessoas, que recrutam crianças. Esse problema não foi mencionado no discurso, mas é o problema número 1 da maioria dos brasileiros quando você pergunta o que mais preocupa. E é nesse vácuo, nesse silêncio do governo sobre segurança pública, que prospera o discurso autoritário, o discurso da mão pesada, o discurso que diz: bandido bom é bandido morto. Se o governo Lula quiser de fato blindar a democracia para o longo prazo, ele precisa dar uma resposta concreta para esse anseio popular, porque enquanto não der, a porta para o autoritarismo continua aberta, e cada eleição vira uma nova chance para alguém entrar por essa porta. A questão do custo de vida também merece um aprofundamento. O brasileiro de classe média baixa, aquele que ganha entre 2 e 5 salários mínimos, está vivendo um aperto que os indicadores macroeconômicos não capturam direito. Os juros básicos no Brasil continuam altos, e isso significa que o crédito é caro, que o financiamento da casa própria é proibitivo, que o cartão de crédito é um pesadelo de juros rotativos. As tarifas de serviços essenciais, como água, luz, gás, internet, telefone, sobem todo ano acima da inflação geral. Os planos de saúde estão impagáveis, e quem depende do SUS encara filas de meses para uma consulta especializada. A educação privada, que era o sonho da classe média, virou um luxo, e a educação pública continua aquém do necessário. Esse é o Brasil real, e nenhum discurso de palanque, por mais bem feito, apaga essa realidade. Eu também quero falar sobre o que vejo como o maior risco político do país nos próximos 2 anos: a polarização extrema. O Brasil hoje está dividido praticamente em 2 blocos que não conversam, que não se ouvem, que se odeiam. O bloco lulista vê no bolsonarismo o fascismo encarnado. O bloco bolsonarista vê no lulismo o comunismo encarnado. Nenhuma das duas leituras está totalmente certa, mas as duas se reforçam mutuamente. E essa polarização não é só virtual, ela tem efeitos práticos. Famílias rachadas, amizades desfeitas, vizinhos que não se cumprimentam mais, ambientes de trabalho contaminados, igrejas divididas. Tudo isso corrói o tecido social. E um país com tecido social corroído é um país onde a próxima crise, qualquer que seja ela, encontra terreno fértil para virar ruptura. A democracia, no fim das contas, depende da capacidade de uma sociedade conviver com a divergência sem partir para a violência. E essa capacidade no Brasil hoje está esgarçada como há muito tempo não estava. Como sair desse buraco? Vou te dar minha opinião pessoal, baseada no que tenho estudado e observado nos últimos anos. Primeiro, o governo Lula precisa parar de transformar todo evento institucional em comício. O ato de 8 de janeiro deveria ser um ato de Estado, com a presença obrigatória dos presidentes dos 3 poderes, com discursos institucionais e não eleitorais,
com a presença de governadores de oposição também, porque a democracia não pertence a um partido. Segundo, a oposição democrática, aquela que não compactua com golpe, precisa ter coragem de se diferenciar dos extremistas. Hoje, a direita brasileira está toda jogada no colo do bolsonarismo, e isso impede que surja uma oposição saudável, propositiva, que dispute o eleitorado de centro com base em ideias e não em revanchismo. Terceiro, o Congresso precisa se reformar. O sistema de emendas parlamentares como está hoje é uma anomalia que precisa de regulação. As emendas PIX, que praticamente não têm fiscalização, são um escândalo que envergonha o país, e nenhum lado político tem coragem de mexer nisso porque todos se beneficiam. Quarto, e isso é fundamental, a sociedade civil precisa voltar a se organizar fora dos partidos. As entidades de classe, os sindicatos, as associações de bairro, os clubes de serviço, as universidades, precisam recuperar seu espaço de mediação política, que foi invadido pelas redes sociais e pelo aplicativo de mensagens. Quando a política deixa de ser feita em assembleias presenciais e passa a ser feita em grupos de WhatsApp, ela se desumaniza, perde nuance, vira combustível de raiva. Recuperar a política como atividade humana, presencial, dialógica, é talvez o maior desafio civilizacional da nossa geração. Quinto, o brasileiro comum, você que está me ouvindo agora, precisa parar de delegar a política para os políticos. Acompanhar o que seu vereador faz, o que seu deputado vota, como sua Câmara Municipal aprova orçamentos, é tão importante quanto acompanhar o noticiário nacional. Aliás, é mais importante, porque é no município que sua vida acontece de verdade. O posto de saúde que te atende, a creche que recebe seu filho, a praça onde você caminha, tudo isso depende de decisões locais que ninguém fiscaliza porque todo mundo está olhando para Brasília. Voltando ao discurso de Lula, há um trecho que me chamou muita atenção e que merece reflexão. Ele disse que a democracia é a arte do impossível e da convivência democrática na adversidade. É uma frase bonita, mas é também uma confissão. Quando você diz que governar é um exercício do impossível, você está admitindo que o sistema não funciona como deveria, que cada decisão é uma batalha, que cada reforma é uma negociação extenuante. Isso pode soar como modéstia, mas é também sintoma de um país que perdeu a capacidade de fazer reformas estruturais com clareza. O Brasil não consegue mais aprovar uma reforma tributária ampla, uma reforma política ampla, uma reforma administrativa ampla. Tudo é fatiado, tudo é negociado migalha por migalha, tudo demora anos e sai capenga. E enquanto isso, países concorrentes como México, Vietnã, Índia, Indonésia avançam, atraem investimento, geram empregos qualificados e o Brasil fica para trás na corrida global. A política externa que Alckmin elogiou no discurso também merece comentário. O Brasil voltou a ter protagonismo internacional, isso é fato. Lula viaja, faz discursos, lidera o BRICS, defende reforma da ONU, fala em soberania. Mas esse protagonismo tem custos. Em vários momentos, a política externa brasileira parece mais alinhada com regimes autoritários, como Rússia, China, Irã, Venezuela, do que com as democracias liberais ocidentais. Isso gera atrito com Estados Unidos e União Europeia, atrito que se traduz em barreiras comerciais, em dificuldades de financiamento, em perda de oportunidades de investimento. Para o trabalhador brasileiro que monta automóveis, que produz aço, que trabalha em fábricas voltadas para exportação, esses atritos diplomáticos não são abstrações. Eles viram demissão, viram fechamento de planta, viram desemprego. A política externa precisa servir ao desenvolvimento nacional, e não ao protagonismo pessoal de quem está no Planalto. Falando em desenvolvimento, preciso voltar a um ponto crucial: as desigualdades regionais. O Brasil de 2026 ainda é um Brasil profundamente desigual entre regiões. Enquanto São Paulo se aproxima de padrões europeus de renda em alguns bairros, o sertão nordestino, a periferia da Amazônia, o interior do Maranhão, do Piauí, de Alagoas, vivem em condições que a ONU classifica como pobreza extrema. O governo Lula tem programas de transferência de renda, como o Bolsa Família reformulado. E isso é importante, é mesmo. Ninguém em sã consciência nega.
Mas transferência de renda sozinha não tira ninguém da pobreza estrutural. Tira da fome, que é diferente. Para tirar da pobreza estrutural, precisa de educação de qualidade, infraestrutura básica, saneamento, oportunidade de trabalho local. E isso o Brasil não tem entregado em escala suficiente. Tem também a questão ambiental, que Lula citou rapidamente quando falou em clima saudável para toda a sociedade. O Brasil hospedou a COP30 em Belém em 2025, foi um marco diplomático, mas os números do desmatamento na Amazônia e no Cerrado continuam preocupantes. A pressão do agronegócio sobre áreas de preservação não diminuiu, e a fiscalização ambiental, apesar de melhorada em relação ao governo anterior, ainda é insuficiente. Quem mora em Manaus, em Porto Velho, em Rio Branco, em Cuiabá, sente isso na pele todo ano com a fumaça das queimadas, com a estiagem dos rios, com o calor cada vez mais insuportável. A questão ambiental no Brasil é também questão de saúde pública, de segurança alimentar, de qualidade de vida urbana. E continua subdimensionada nos discursos oficiais. Estou chegando à parte final da nossa conversa e quero fechar com uma reflexão sobre o que significa tudo isso para você, para mim, para o brasileiro comum. O discurso de 8 de janeiro de 2026 foi importante, foi necessário, mas foi também limitado. Limitado porque tratou a democracia como um troféu já conquistado, e não como uma construção diária. Limitado porque transformou a defesa institucional em palanque eleitoral. Limitado porque ignorou problemas urgentes do dia a dia das pessoas, como segurança, custo de vida, qualidade dos serviços públicos. Limitado porque não construiu pontes com a oposição democrática, deixando o campo dominado pelos extremistas dos dois lados. Mas o discurso também acertou em pontos importantes. Acertou ao reafirmar que não há anistia para quem tentou destruir a democracia. Acertou ao mostrar que o governo tem máquina e capacidade de mobilização. Acertou ao apresentar dados econômicos que, com todas as ressalvas, mostram avanços reais. E acertou ao reforçar a institucionalidade no momento em que ela continua sendo testada cotidianamente. O Brasil está numa encruzilhada. O caminho mais fácil é continuar nessa polarização tóxica, em que cada lado vê o outro como inimigo existencial, e em que todo evento institucional vira pretexto para combate. O caminho mais difícil, mas o único que pode salvar o país no longo prazo, é construir uma cultura democrática que atravesse partidos, ideologias, religiões, classes sociais. Uma cultura em que a divergência seja respeitada, em que a derrota eleitoral seja aceita, em que o adversário não seja inimigo. Essa cultura não se constrói com discurso de palanque, ela se constrói com prática diária, com instituições que funcionam, com mídia responsável, com escola de qualidade, com cidadãos ativos. Você, que me ouviu até aqui, já fez sua parte hoje. Buscou informação, buscou análise, não se contentou com a manchete superficial. Continue fazendo isso. Questione tudo, inclusive o que eu acabei de te dizer. Forme sua própria opinião baseada em fatos e em reflexão. E lembre-se, a democracia não é o governo Lula, nem é o ex-presidente Bolsonaro. A democracia é a regra do jogo que permite que você, eu e milhões de brasileiros possamos discordar sem precisar nos matar por isso. Defender a democracia é defender essa regra, mesmo quando o jogador que está jogando contra ela é do nosso lado preferido. Eu sou Marcelo Rocha, foi um prazer enorme conversar com você hoje. Se essa análise te ajudou a enxergar o cenário brasileiro com mais nuance, com mais profundidade, eu já cumpri meu papel. O Brasil de 2026 está sendo escrito agora, neste momento, e cada brasileiro consciente que se informa, que reflete, que age, é um autor desse texto coletivo. Que a gente escreva um capítulo digno da história. Até a próxima.